Graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe poderosamente nesse dia que Ele tem te dado. Feliz Dia dos Pais, você possa ter um domingo maravilhoso, um dia formidável, curta os seus filhos e Deus te abençoe poderosamente. Estaremos falando hoje a respeito do papel dos pais na educação dos seus filhos, como criá-los. Amados irmãos, Deus é maravilhoso e tem dado a nós filhos que são bênçãos. Eu convido amados irmãos a estar abrindo a Bíblia no livro de Salmos, versículo 127, capítulo 127, versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Que Deus abençoe a sua palavra. Amados irmãos e queridos amigos, ter filho é uma das maiores bênçãos dadas por Deus a um casal. Gerar, alimentar e educar uma criança é um privilégio. O vínculo emocional presente nesta relação é tão intenso que mesmo sem experiência o ser humano aprende, na prática, a zelar pelo filho. No entanto, como a vida é cercada de desafio, a falta de entendimento espiritual sobre o papel dos pais pode resultar muitas das vezes em grandes frustrações e problemas futuros. Mas é preciso que você tenha claro o objetivo da paternidade e maternidade desde o início da sua jornada e que o Altíssimo espera dos pais biológicos, adotivos ou daqueles que contribuem para a criação, como os avós, as tias. Deus conta com todos para que seja levantada uma geração de criança, segundo a vontade dele. Queridos irmãos, na realidade, de quem são os filhos? Exercer o papel de pai e mãe é uma honra que envolve enormes responsabilidades. Ao contrário do que acreditam alguns, os filhos não pertencem aos pais. Como assim? Você pode estar questionando. Observe a instrução do salmista no Salmo 127, versículo 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. A verdade bíblica revela que o Criador permite ao homem e à mulher cuidar do que é dele, certos de que um dia prestarão contas sobre como realizaram esta missão. Por não ter o devido entendimento, a maioria dos pais educa os filhos para si, projetando neles sonhos e expectativas pessoais. Aqueles que encaminham suas criancinhas para os esportes, como futebol, almejando que serão jogadores famosos, por exemplo. Já outros os conduzem para a prática de uma profissão mais tradicional, como a administração, crendo que nela o filho ou filha produzirá bons frutos. Se esses sonhos estivessem alinhados à vontade do soberano, o resultado se refletiria em bênção. No entanto, caso estejam impregnados de intenções puramente humanas, uma vida será desperdiçada. Para evitar essas transferências de expectativas, os pais precisam ser ensinados sobre a necessidade de orar e buscar a vontade do Senhor para a vida dos seus filhos. Desse modo, saberão que há um propósito divino específico sobre eles e poderão se corrigir, caso ainda pense que os descendentes são propriedades suas e que podem direcioná-los de maneira que quiserem. Amados, e o que Deus espera dos pais e das mães? Essa é uma pergunta comum no mundo dos pais. Além dela, há diversas outras que permeiam a mente, gerando infinitas preocupações. Se Deus tem um plano para o meu filho, o que fazer enquanto não o descubro?
matriculá-lo na melhor escola, de modo que aprenda esportes e línguas? É o que o Altíssimo espera de mim? E se eu não tiver condições financeiras de proporcionar isso, estarei fracassando? Como repreendê-lo de forma correta? Diante de tantos questionamentos, há algo que precisa ser feito. As crianças são de Deus e devem ser levadas a Cristo para serem abençoadas. Veja que o próprio Rei dos Reis ensina sobre o assunto. Trouxeram-lhe algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. Perceba, os pequeninos foram levados ao Messias. Eles precisavam dessa condução. Como Jesus não estava mais fisicamente na terra, cabe a cada pai e mãe fazer os descendentes o conhecerem. Para isso, os dois precisam aceitá-lo como único Senhor e Salvador e viver os ensinamentos da Bíblia, dando exemplo por meio de palavras e ações. E isso deve ser uma prática constante. Não pense que levar o seu pequeno à escola bíblica da igreja uma vez por semana será o suficiente para que ele creia nas boas novas, ou que conduzi-los aos cultos somente aos domingos fará com que eles se tornem um cristão. Como e quando ensinar? Não há nada melhor do que os filhos verem os pais e mães buscarem a Deus todos os dias, por prazer e amor. E não há obrigação. É o ensino por meio do exemplo para transmitir os estatutos e mandamentos do Senhor. Os pais devem tê-los gravados no coração. Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízes que Deus mandou ao Senhor para vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra, a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o teu filho e o filho do teu filho todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Essas palavras que hoje ordeno estarão no teu coração, e as intimará a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando e levantando. Isso está relatado lá em Deuteronômio, capítulo 6, 1, 2, 6 e 7. Observe que a educação segundo os princípios bíblicos começa nos pais, para depois ser passada aos filhos. É mais do que necessário que se aprenda para depois ensinar o que o onipresente determina. A questão é que se os pais não têm tempo para conhecer a Deus, como serão agentes desse aprendizado? Se as agendas estão lotadas dos afazeres da vida natural, como farão para ouvir o Todo-Poderoso? Quando poderão conversar sobre os valores do reino eterno? Aqueles que desejam levar o seu lar à presença do Senhor precisam, em primeiro lugar, ter uma vida com base no que dizem as Escrituras. É necessário buscar a sabedoria celestial para discernir quando os filhos estão errando por falta de conhecimento ou rebeldia. Essa jornada exige tempo e prática de amor, correção, aconselhamento, estímulo, entre outros. Afinal, educar demanda dedicação, não é uma missão qualquer. Então você que é pai ou mãe, procure rever como tem agido. Aproveite o máximo do tempo ao lado daqueles a quem o Senhor destinou para cuidar. Olhe nos olhos e não se distraia com coisas atrativas e prazerosas do mundo. Não delegue a creche, escola ou internet total responsabilidade de ensinar os seus filhos. Está na hora de mudar as prioridades e viver como um discípulo de Cristo, para que possa conduzir seus filhos por esse caminho. Lembre-se, tudo começa com você.
Ao mesmo tempo em que o Criador molda o caráter de seu filho, ele molda o seu. Permita-se essa mudança. Agora que já foi abordado o que Deus espera dos pais, está na hora de começar a transformação Agora que já foi abordado o que espera dos pais, está na hora de começar a transformação na prática. Que tal iniciá-lo pelo modo como a disciplina acontece? Um dos pontos que os pais e as mães erram é quando promovem a educação em casa na base do grito. Em um momento de nervosismo ou teimosia dos filhos, elevam a voz a fim de levá-los a obedecer uma ordem. Aquele que nunca caiu nessa tentação, que atire a primeira pedra. Infelizmente, a mania de ganhar no grito já virou parte da educação no Brasil, com exceção do grito de alerta para evitar um acidente. O berro, com o intuito de educar causa medo, angústia e confusão, pois vem acompanhado de sarcasmos, soberba, arrogância. Isso quando também não carrega palavras de maldição, tais como: você é um preguiçoso, um burro, mentiroso, não vai dar em nada. Quem comete esses erros ainda não aprendeu com Jesus a mansidão e a humildade. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Veja que a Bíblia fala sobre ira, grito, atitudes semelhantes. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover edificação, e dê graça aos que ouvem, e não entristeçais no Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia, seja tirada dentre vós. Sabe-se que ninguém é perfeito, e que existem momentos difíceis na arte de educar. No entanto, não se acomode nos erros. Eu fui criado assim, e hoje ajo dessa maneira. Os pais precisam se arrepender do que não é correto, confessar a Deus os seus pecados e pedir ajuda para mudar. Lembre-se que há várias formas de disciplinar sem violência, e o Altíssimo espera que você guie os seus filhos a Ele. Que tal ficar 30 dias sem gritar, hein? Parece impossível. Para acompanhar esse desafio, você precisa estar afirmado em Deus. Vamos orar ao nosso Pai Celestial nesse dia que Ele tem nos concedido. Que nós possamos criar os nossos filhos na admoestação do Senhor. Que nós possamos lembrar o que diz o Salmo 127:3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do vosso ventre, o seu galardão. Senhor, obrigado pelos filhos que o Senhor nos deu para criar, Senhor, que nós possamos criá-lo na tua admoestação. Nos ajuda, Senhor, a corrigir os nossos filhos quando estiverem errados. Sê conosco, nos dá sabedoria, assim como tu deste para Salomão, para que possamos dirigir a nossa casa. No nome poderoso de Jesus, eu oro e agradeço. Amém.